Atos 2:42. Já vou usar esse texto, que nesse texto se encontra esses quatro fundamentos, esses dois que nós já falamos e os dois que eu vou falar hoje. Na NVT ou NVI, eu acho que é a NVT. Eles se dedicavam de coração, falando a respeito daqueles que se convertiam, da igreja primitiva, é o começo da igreja primitiva. Aqui o Espírito Santo desce, Pedro faz aquele discurso, aquela pregação, e mais de 5.000 almas se convertem, e daí eles começam a se reunir, eles começam a ir para a PIB de Jerusalém, eles começam a ir para uma igreja, e daí aqueles irmãos, está falando aqui, o que eles faziam, aqueles irmãos? Todos se dedicavam de coração. Repita comigo, todos. Não são alguns. Todos se dedicavam de coração. Se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Você pode repetir, está a mesma versão aí, né? Todo mundo, vamos ler esse versículo aí, vai lá, todo mundo junto. Todos aqui, eu já vou só dar todos se dedicavam de coração à comunhão. Aqui a gente já vê unidade, mas aqui a gente já vê outra coisa que nós falamos, aqui a gente já vê honra, porque todos, eles se convertiam, não eram alguns que iam, não eram alguns que se dedicavam, não eram alguns que iam lá ouvir os apóstolos, não eram alguns que iam, um vai na terça, outro vai no domingo, outro vai no sábado, não, alguns, tem outra versão que eles se dedicavam todos os dias, vão ter versão de casa em casa, de casa no templo. Aqui também nós podemos ver a honra, porque eles tinham assim, não, eu me converti, eu vou me comprometer com essa comunidade, eu vou me comprometer, porque os apóstolos vão estar lá ensinando, e eu quero estar junto, eu quero estar lá tendo a comunhão, eu quero estar lá aprendendo, diferente do que nós temos vivido. Ontem, poucas pessoas, eu sei que muitas pessoas, e aqui Deus sabe de cada um, Deus sabe das pessoas que estão chegando, e se você está chegando, e se você teve uma situação, isso não cabe a você. Eu vou para um outro texto, 2 Samuel 11, de 8 a 11, eu vou ter que dar uma passadinha por isso. Aqui, quando é a passagem de Urias, quando Davi comete o adultério com Batseba, ele percebe, logo recebe o recado que Batseba ficou grávida, e ele fica assim, e agora? Já sei, o marido dela está na guerra, eu vou chamar o marido dela. O problema é que o marido dela, Urias, era um dos valentes de Davi, era um homem de caráter, era um homem de honra, era um homem de valor, de princípios. E Davi chama ele, fala para o general lá, para Joabe, dispensa aí Urias, manda ele de volta. E daí Urias vem, Davi fala o seguinte, eu vou falar para ele ir para casa, ele vai encontrar a esposa, e eles vão namorar, e pronto, vão achar que o filho é dele. Essa é a história, 2 Samuel 11, você pode ler isso daí, mas eu vou ler o resultado com você, porque para mim, isso daqui, Urias exemplifica honra e unidade. Versículo 8 do capítulo 11 de 2 Samuel. Então disse a Urias, Davi falando, vá para casa e descanse.
Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Olha, vão lá. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, na guerra, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca era aonde significava a presença do Senhor ali. A arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, o meu senhor, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer, descansar e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessa. Urias, sabe o que ele está falando? Não, eu tenho um código de honra, de ética, que eu sou um com aqueles soldados, eu sou um com aquele exército está lá, eu tenho um compromisso com o meu comandante está lá guerreando, batalhando, a presença do Senhor está lá. Não é momento enquanto eles estão lá trabalhando, enquanto eles estão guerreando, enquanto eles estão lá recebendo ordem, eu vou ficar aqui. Não, então eu não vou me dar o direito disso. Quero dizer que ontem à noite esse exército estava reunido aqui recebendo orientações. Eu quero dizer que esse exército tem se reunido constantemente para receber orientações, porque nós estamos numa batalha espiritual. Mas tem muita gente que prefere ficar em casa descansando. Tem muita gente que prefere: não, eu não faço parte desse exército, ou eu faço quando eu quero, não, eu não entendo. Você precisa entender um pouquinho sobre honra e unidade. E daí às vezes a gente não entende, a gente acha que vai na igreja um dia no domingo, e alguém vai orar por mim, ou eu vou receber uma palavra, e Deus já vai fazer. Deus não é homem. Fala assim, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. A gente está ensinando, porque como eu falei, eu amo essa igreja lotada, mas para mim, se essa igreja estiver lotada, mas lotada de pessoas frustradas, lotada de pessoas que não estão vivendo tudo que Deus tem para elas, eu vou ficar frustrado, porque eu vou ficar assim: Deus, o povo está lá ouvindo a tua voz, mas sabe o que muda isso daí? Não é você vir à igreja. Você vir à igreja é uma demonstração, mas é você viver princípios. E se você viver princípio de honra, de unidade, aonde o teu exército estiver, você vai querer estar lá. Aonde o teu comandante estiver, aonde a presença do Senhor, aonde tiver diretriz, aonde tiver oração, aonde tiver direção, você vai falar: não, eu quero estar lá, porque eu faço parte daquele exército. Deu para entender? Deu para entender? Eu sei que se você quiser aquilo, talvez pareça uma correção, uma orientação, não é só para vocês, isso daqui vai para a internet, espero que quem esteja em casa também esteja ouvindo, e que cada um receba, de acordo, porque eu não sei porque você não veio, porque você não vem, porque você passa um dia, talvez eu pensei, porque a gente passa uma semana inteira do profetizando, com essa igreja tendo 200 pessoas, talvez seja porque é a semana do profetizando, e a gente fala que o ano a gente vai profetizar, e a pessoa faz a campanha achando que se ela vier a semana inteira, ela vai ter um ano abençoado. Daí na quinta-feira seguinte, tem 70 pessoas aqui. Cadê aquela turma que se comprometeu? Eles se comprometeram com a bênção do ano, não foi com o exército, não foi com a honra ao Senhor, não foi com as bases, com os valores. Mas, meu querido, o desejo desse pastor é que a gente aprenda a viver honrar ao Senhor acima de todas as coisas. Quem honra ao Senhor, honra o seu corpo, honra a sua igreja, honra os seus generais, honra os seus profetas, honra a direção que está vindo desse púlpito aqui. E isso é bênção para você, não é para mim não, porque como eu falei, não tem, você quer a igreja lotada? De jeito nenhum, porque se eu quisesse igreja lotada eu não falaria isso.
Se eu quisesse igreja lotada, eu ia estar falando assim: não, você vem quando você quiser, você faz o que você quiser, você vive do jeito que você quiser. Eu seria um David Leonardo, só pregaria graça, só pregaria o amor de Deus. Ia ter muita gente aqui, mas não, isso não transforma a vida, isso não muda o teu casamento, isso não muda a tua vida, isso não liberta você. Você entende? É isso, é sobre uma igreja pautada em princípios e valores. E primeiro valor de hoje, nós falamos sobre honra. Então foi um resumo sobre honra e unidade, mas traz muita bênção, meu querido. Nada do que você possa abrir mão é maior do que tudo aquilo que Deus tem para dar para você. Terceiro pilar, terceiro fundamento: palavra de Deus, lei, estatutos, mandamentos, ensino de Jesus, os conselhos de Jesus, ou como nesse texto aí de Atos 2:42, doutrina dos apóstolos, ou como você conhece, Bíblia Sagrada. Essa é uma base. Se tem uma coisa que garante uma igreja ou uma vida abençoada, frutífera e de vitória, é a observância e a prática dessa palavra. Eu quero ler alguns textos que mostram isso. Deuteronômio 30:16 diz assim: Pois hoje ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão ou frutificarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Aqui está falando que se vocês guardarem os mandamentos, se vocês observarem, se vocês realmente viverem, o Senhor vai abençoar sobremodo você e aonde quer que você for. Se você estiver para entrar numa casa, se você estiver para entrar num trabalho, se você estiver para entrar numa família, num casamento, aonde quer que você for, Deus vai abençoar você. Josué 1:7, aqui a palavra para Moisés, aqui Josué 1:7-8, diz assim: seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, se você fizer isso, você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente, traga à memória, sempre traga, rumine, pense, leia, fale, medite nos termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo, não alguma coisa, tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em alguma coisa que você fizer. Em algumas coisas. Assim, se você fizer, então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Salmos 1:1-3, bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que não anda segundo o conselho da internet, da mídia, dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que sempre vai dar fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca vão murchar, e tudo que ele fizer será próspero, vai prosperar. Meu querido, tudo, mas isso é Velho Testamento, vamos para o Novo, vamos Jesus, Mateus 7:24, Jesus vem à terra e reforça tudo sobre a sua palavra, seus ensinos, e diz isso, depois do sermão da montanha, que vai de Mateus 5, capítulo 5 até o capítulo 7, ele fala sobre oração, ele fala sobre perdão, ele fala um monte de coisa, e ele termina falando: olha, se vocês colocarem isso em prática, se vocês construírem a vida de vocês, praticando esses ensinos, ou praticando a minha palavra, o que ele fala?
Portanto, quem ouve, Mateus 7, 24 a 27, pode pôr na NVI agora. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, por isso que eu falo, não adianta só ir numa igreja, não adianta só pregar, não adianta só tocar, não adianta só cantar, não adianta só conhecer. Eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia 15 vezes, eu já ouvi um monte de pregação, eu ouço todo dia, eu acompanho um devocional, hoje está na moda, e é muito bom, se você tem possibilidade, principalmente se for um devocional de pessoas confiáveis, porque hoje está complicado, todo mundo faz devocional, mas se você acompanha, porém não adianta só ouvir, só conhecer. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, e as pratica, esse homem, ele é um homem prudente, eu vou comparar ele como alguém que construiu a sua casa, mas construiu a sua vida sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, ou seja, essa pessoa teve problema. Isso daqui, quando fala sobre chuva, rios, sopraram ventos, ele passou por tempestade, por provação, mas o que acontece? Ele não cai, ele não fraqueja, nada abala ele, porque ele está alicerçado sobre a rocha, ou seja, sobre essa palavra, sobre Jesus. Está vendo por que é importante esse fundamento, uma igreja ou uma vida construída? No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, como alguém que constrói a sua vida sobre areia, ou alguém que quando vem problema, você já viu? Perdi alguém, que é um problemão, é uma tempestade, ou passo por situações que todo mundo, que Jesus, dentre tantas promessas que Jesus fez para a gente, promessas boas, ele fez uma que não é tão boa, ele falou assim: no mundo vocês vão ter aflição, no mundo vai ter tempestade, no mundo vocês vão ter que enfrentar a tormenta, vai passar vento na vida de vocês, vai passar tempestade, as ondas vão bater de ímpeto na vida de vocês. A diferença é se vocês construíram a vida de vocês sobre uma rocha, sobre princípios e valores. Então, por isso, dá para entender com esses textos. Você já parou para pensar na importância da Bíblia, na importância da palavra de Deus, na importância de se construir a vida? Eu falei, eu não sou muito de internet, eu tenho muita dificuldade com internet, com filmar, com gravar qualquer coisa, mas se eu fosse começar a fazer algum devocional, alguma coisa, eu ia fazer sobre o Sermão da Montanha, porque um sermão que termina assim, um estudo, uns ensinos de Jesus, que ele fala assim: olha, se vocês construírem a vida de vocês sobre esses conselhos, a vida de vocês, nada vai abalar a vida de vocês. Se ele fala que essa palavra tem o poder de construir, de fazer uma vida ser indestrutível, porque é isso que ele está falando, não sei se você percebe, ele está falando: olha, se você construir a tua vida, você pode passar por tudo, mas você vai ficar firme, vai ficar de pé, você não vai se prostrar, você não vai para a cama, você não vai querer se suicidar, você não vai ficar: vida, eu quero morrer, a fulana foi embora, o ciclano foi embora, o meu amor, não tenho mais, agora perdi dinheiro, e agora o que eu vou fazer? Não tem isso, porque a tua vida não está firmada no dinheiro, não está firmada nas emoções, não está firmada em notícias, mas está firmada sobre uma palavra poderosa que se diz que céus e terra poderão passar e vão passar, mas essa palavra jamais passará, e a minha vida está firmada nessa palavra. Por isso que eu falei algumas coisas. Satanás tem feito de tudo para você não ouvir, não ler, não estudar, não praticar e não compartilhar essa palavra, porque ele vem para matar, roubar e destruir. E uma vida construída sobre essa palavra, ele não pode roubar, nem matar, nem destruir.
Dá para entender porque ele tem roubado a palavra, inclusive nas igrejas, inclusive na internet, inclusive as pessoas têm pregado tudo, têm pregado autoajuda, têm pregado, só tem faltado a ajuda do alto. Porque a autoajuda não, você tem que pensar em você, você tem que ver o que, não, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas eu sei quem pode, e a minha dependência e a minha fé está firmada nele, nessa palavra que é dele. Meus queridos, cada vez mais o ser humano tem se tornado frágil. Antigamente, você conhece a tua avó, pensa no que a tua avó passou, pensa que teu filho não passou nem isso daqui que a tua avó passou, que a tua mãe passou. Teu filho, se passar isso daqui, ele já, ai, quero morrer, ai, falaram que eu sou orelhudo, meu Deus do céu, já não, é bullying, tem que ir para terapia, tem que tomar remédio, porque senão amanhã depois ele vai querer se matar. Ô geração fraca, sabe por quê? Porque a geração antiga, querendo ou não, em qualquer coisa, eles liam a palavra de Deus. Minha avó pegava, ela devorava a palavra. Você via minha avó, ela ficava lá lendo. As pessoas hoje, essa geração, meu querido, só tem um remédio para essa geração, e eu quero dizer que é a palavra de Deus. O inimigo tem roubado, só que como que vai ter palavra de Deus, se a geração hoje não consegue ler 3 linhas? De nada, você não consegue ouvir uma pregação, está demorando muito, eu não consigo me concentrar mais do que 5 minutos, diante de qualquer coisa, porque daí eu já vou, o pessoal aqui começa a ouvir o pastor, já logo 5 minutos já está olhando o celular, qualquer lugar, se na igreja faz isso, imagine em casa, daí como que vai ser? Como que a gente quer ter uma vida bem sucedida? Como que a gente quer ter uma vida, briguei com o namorado, mãe, vou me matar, ou não, briguei com o namorado, ainda bem que tem outro, daí tem outro, termina com esse, termina com outro, chegou com os 20 anos, já está querendo se matar, porque já não sente valor, desvalorizada, porque já passou por 15, por 20, o menino também já não sabe o que é amor, que acha que é a novela, porque ele assiste novela, assiste série, assiste filme, acha que confunde ficção com realidade, porque na ficção as consequências não são reais. Agora na vida real, eu quero dizer que tem consequência, e as consequências estão todas já explicadas, orientadas nesse livro, que Deus não quer que você passe, mas o inimigo quer. Então ele vai lá, coloca uma ficção, que para você viver algo que na ficção não tem a consequência, e você vai lá e quer viver aquele conto de fada daquilo lá. Só que na ficção parece que tudo acaba bem, na vida real você acaba querendo morrer. Meus queridos, Satanás tem roubado a palavra de Deus das pessoas. Quantas vidas? Eu falei ontem sobre honra. Honra é valorizar, dar valor, é achar aquilo, é ver que aquilo é algo fantástico. Eu falei, você tem honrado a palavra de Deus? Daí eu falei assim, quantas vezes por dia você pega a palavra de Deus, você pega para ler, você ouve uma palavra de Deus? Daí você vai falar assim, não, isso não é tão valioso. Quantas vezes você pega isso daqui, quantas vezes você vê o Zap para ver mensagem? Às vezes tem mensagem importante, a gente isso daqui usa, trabalho, sei, mas você pensasse que às vezes a gente você perde isso daqui, você fica desesperado, enquanto a palavra de Deus está ali no sofá e você não está nem aí com a palavra de Deus. Quanta falta de honra para um tesouro que pode me manter de pé em momentos de um divórcio, em momentos de uma traição, em momentos de um abandono, em momentos de perdas. Queria falar sobre testemunho. Por que Satanás tem roubado a palavra de Deus? Primeiro, porque ela te fortalece, ela deixa a gente forte. Esse texto que nós lemos de Mateus fala que ela nos faz uma construção, aquele que constrói a sua vida praticando essa palavra. E eu não escolhi ninguém para dar um testemunho sobre isso, porque eu sou o testemunho. Eu quero dar o meu testemunho sobre isso.
palavra de Deus, eu cresci ouvindo histórias sobre a Bíblia. Eu cresci ouvindo história de Zaqueu, de Josué, de Samuel. Eu desde muito pequeno conhecia tudo quanto é história. A palavra de Deus ia entrando no meu coração. Mas daí depois, passei por algumas situações, e daí comecei eu mesmo lembrar dessas histórias, e comecei não mais ouvir pela minha mãe, e eu comecei a ler, e comecei a ler. De repente veio traição, de repente veio sofrimento, veio um monte de coisa, veio um divórcio, veio coisas assim que eu nunca imaginei passar. Mas sabe, eu comecei a experimentar uma coisa que a palavra de Deus fala, que Jesus veio trazer uma paz, nos dar uma paz que excede o entendimento. Sabe o que é isso? É uma paz que, por exemplo, você pensar, era para você estar querendo se suicidar, querendo se matar, querendo matar outro, querendo não mais viver, mas daí de repente você acorda, peraí, e aquela dor? Não, não tem dor, tem um consolo, tem alívio, tem força, tem renovação, tem um monte de texto na minha cabeça, porque tem promessa, tem esperança, tem um monte de coisa. O que é isso? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que começa a falar mais alto do que qualquer voz. É a palavra de Deus que, por isso que fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque quando a nossa vida está cheia da palavra de Deus, pode bater, pode ter um monte de situação. E eu comecei, e de repente eu comecei a falar assim, não, sabe Marinho, versículo que você conhece, que você já ouviu, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Não é pensamento de viver assim, o justo pode passar por aflição, o justo pode cair 7 vezes, mas das 7 vezes eu levanto. O justo pode passar uma noite chorando, mas a alegria, ela vem pela manhã, porque eu prometo. Eu tenho promessas de paz, eu tenho promessa de restauração, eu tenho um futuro para você, eu tenho chamado, eu tenho muita coisa que eu falo para vocês aqui, eu ouvia, não do além, não, eu ouvia porque vinha flashes daquilo que eu estudava da palavra de Deus, e o Senhor trazia a minha memória. Agora, o que vem à tua memória quando você começa a passar por situação? Vem o que está cheio o teu coração, a tua mente. Você não ouve a palavra de Deus, você não lê a palavra de Deus, você só lê porcaria, só ouve porcaria, só assiste novela, só ouve conselho de não sei quem, e daí a hora que vem o problema, o que é? Não tem solução mesmo. Agora, se você está cheio da palavra de Deus, pode vir problema, pode vir situação, sabe que vai estar na tua cabeça, eu sou contigo, mesmo que você passe pelas águas, elas não vão te submergir, ainda que você passe pelo fogo, a chama não vai arder em você, você vai passar e do outro lado você vai cantar o hino da vitória, porque eu sou o teu Deus, eu te chamei pelo nome, eu te remi e eu estou andando com você, e você jamais vai estar sozinho. Então Marinho, pode andar, pode sair lá do outro lado. E o Marinho saiu e hoje está aqui. Vocês conhecem a história do Marinho. Não mais vocês conhecem a história da Nilva, do Marinho. Depois Deus restaura, Deus faz, e maravilhoso. Daí esse casal já trabalhando aqui na igreja começa a ter problema de gestação. A Nilva, Marinho perde o primeiro filho, perde o segundo, perde o terceiro, dramas e mais dramas, e sem remédio, cadê a depressão, cadê o choro, cadê a frustração, cadê a murmuração, não tem, porque a gente tem uma viva esperança, a gente tem a palavra de Deus que nos conduz, a gente ouve pessoas que tiveram uma situação, e situações complicadas, mas não, eu não consigo mais perdoar meu pai, porque meu pai fez isso, eu tenho problema disso, não sei o que. Sabe o que falta na tua vida para você conseguir seguir em frente? Falta você ter construído a tua vida, mas eu tenho uma boa notícia,
Está em tempo de você começar a construir a tua vida sobre esse fundamento chamado Palavra de Deus. Porque quando você realmente perceber esse poder que a Palavra de Deus dá para você, de se tornar uma fortaleza, de se tornar uma construção que jamais vai ser abalada. Pode ter perda, pode ter frustração, pode ter qualquer situação. É por isso que fala, pode desabar, os montes pode desabar sobre você, mas você vai continuar firme, porque você sabe em quem tem crido, e está bem certo que esse Deus é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final. Porque o inimigo tem tentado roubar a palavra, porque a palavra de Deus, ela te direciona. A palavra de Deus te direciona. Salmo 119:5. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, eu já vou ler em seguida aqui, Salmo 119, 98 a 102. Os teus mandamentos, a tua palavra me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Porque a tua palavra está sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos, ou na tua palavra. Tenho mais entendimento, mais sabedoria que os anciãos, pois obedeço a tua palavra, obedeço os teus preceitos. Afasto os meus pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, eu não me afasto da tua palavra, pois tu mesmo que me ensina. Tua palavra me ensina onde eu tenho que andar, qual é o caminho certo, qual é o caminho equivocado. E essa palavra, ela me dá sabedoria. Tem muita gente às vezes que, pastor, não sei o que fazer, não sei o que fazer aqui, não sei o que fazer lá. A palavra de Deus pode te dar sabedoria. A palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, porque uma coisa é a intelectualidade, é você ter conhecimento, outra coisa é ter sabedoria. A prova disso, eu canso de ver alguns intelectuais com conhecimento, que tem conhecimento em várias áreas, mas você pega uma entrevista, eu falo assim, nossa, quanta ignorância. Ignorância não é falta de sabedoria, ou quanta falta de sabedoria. A pessoa tem conhecimento, sabe, é inteligente, mas não tem sabedoria. Sabe por quê? Porque a sabedoria vem pela palavra de Deus. A sabedoria quem dá é Deus. Meus queridos, que nós possamos sair daqui falando, não, eu preciso. E coisa prática, nós como igreja, nós queremos, é uma pregação. Não, você não vai conseguir conhecer a palavra de Deus através de uma pregação. Por isso que a gente incentiva a ir para a célula, por isso que a gente vai incentivar discipulados esse ano, por isso que a gente, muito mais do que isso, a gente incentiva você na tua casa a ler, você na tua casa a gente fala. Eu fico com vergonha de entrar na internet, ver essas pregações que tem sido realmente ensino, e eu vou lá, 42 visualizações. Eu falo assim, e daí não é só, daí você vai falar, não, é porque você quer que as pessoas, não. Eu fico percebendo como as pessoas precisam ouvir essas palavras, e a gente Marinho, eu ouço as minhas palavras, eu ouço as palavras de todas as pessoas que pregam aqui, eu ouço de outros pregadores que eu ouço mais de uma vez, porque eu me alimento dessa palavra. Não basta eu só ouvir, eu quero aprender, eu quero ruminar, eu quero decorar, eu quero que aquilo, porque a hora que eu estou na sala de cirurgia lá, quando eu falei isso daqui já, no meio do Covid lá, que eu estava indo para a sala de cirurgia, você via um monte de área sujeita à contaminação. Você entrava em outro lugar, área sujeita, fique sabendo que você pode se contaminar. Você indo para a cirurgia, parece que o pessoal estava querendo contaminar a gente lá, você só via tudo, aquilo começou a me dar um pavor. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eles estão colocando assim, se você morrer, você está sabendo já. Você está entrando sabendo que você pode sair, você pode não sair mais, porque você está entrando consciente que tem a área de contaminação. Então se você morrer, já fica assinando para me ajudar. A Nilva começa a chorar lá, dá para você me ajudar, pelo amor de Deus? Não, vou morar aqui, não sei o que. Daí você já entra, você já começa a ver um monte de placa, você já, não sei o que, na cama lá, o que acontece? A palavra de Deus começa a vir.
Daí, em vez de você entrar apavorado, você entra tranquilão. Porque a palavra de Deus guarda o nosso coração. A palavra de Deus é isso. O salmista fala, a palavra de Deus é escudo. Ela é escudo. A palavra de Deus é tudo isso daí, meu querido. Por último, porque o inimigo tem tentado roubar a palavra de Deus, para que você não ouça. Eu estava falando de ouvir, eu ouço. Daí fala, não é por as minhas palavras. Eu fui ver as palavras do David, pastor David do ano passado, do Rise do ano passado, que são palavras que eu me delicio. Eu fui ver, tem 20 visualizações. Daquelas 20, quando a gente assiste 2, 3, 4 vezes, acho que não repete, né, no mesmo aparelho, é uma visualização só. Então, porque eu ia falar assim, das 20, deve ter umas 4, é a minha visualização, porque eu já assisti umas 4 vezes cada pregação. E você tem esse tesouro. Mas você, pastor, não tenho tempo. Não, daí cada um, mas começa, você tem um aparelhinho lá no celular, tem um aplicativo que mostra quanto tempo você fica no Zap, quanto tempo você fica no Instagram, quanto tempo você fica. Faz isso daí, baixa esse aplicativo, daí daqui um tempo, daqui uma semana você volta a falar, pastor, eu não tenho tempo. Tá bom? Daqui a pouco aí você vai falar assim, eu não tenho tempo. Você vê quanto tempo você fica no Zap, quanto tempo você fica no Instagram, quanto tempo. Daí você vai falar assim, puxa, acho que eu tinha tempo sim de ouvir um pouquinho a palavra, de eu ler a Bíblia e assim por diante. Sabe por que o inimigo tem roubado a palavra da gente, tem feito que a gente não ouça, não leia, não faça nada? Porque ela tem um poder de nos libertar. Essa palavra tem o poder de libertar o homem de tudo, de pecado, de cadeias, de tudo aquilo que o inimigo tem tentado prender o homem. Eu percebo muitas vidas que às vezes não conseguem deslanchar na vida cristã, porque elas estão presas. E às vezes vai na igreja, mas não consegue, precisa da palavra de Deus, mas não consegue. Ela, não consigo ler, eu não consigo nem ficar na hora da palavra. Na hora da palavra ela arruma uma desculpa, ela sai, ela conversa, ela faz, ela não consegue ouvir, está precisando de uma libertação, mas não consegue. João 8, 31, 32, o próprio Jesus disse aos judeus, que haviam crido nele, se vocês permanecerem, não basta só crer, só ir num culto, só fazer, só acreditar, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se vocês continuarem, não é participar de uma semana do profetizando, não é vocês irem uma vez, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente se tornarão ou serão meus discípulos, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Meu querido, a palavra de Deus tem o poder de libertar qualquer um. D.L. Moody tem uma frase marcante, ele fala, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. É impossível a gente se aproximar da palavra de Deus e continuar grudado e continuar preso ao pecado. Não, se a gente se aproxima da palavra de Deus, se a gente começa a insistir na palavra, em ouvir, em permanecer nessa palavra, automaticamente essa palavra vai nos libertar, vai nos livrar, vai nos distanciar do pecado. Porém, se a gente permanece, se a gente continua, não, mas eu gosto desse pecado, eu não quero abrir mão disso e não sei o que, então esse pecado vai te distanciar desse livro. Daí você entende por que tanta gente não consegue, o inimigo fica, porque o inimigo sabe que se você se aproximar da palavra, essa palavra tem o poder de falar assim, acaba, chega, daqui para frente eu quebro essa corrente, eu quebro essa cadeia, eu quebro essa maldição, porque a palavra de Deus tem o poder de libertar o homem, tem o poder de libertar todas as coisas, e eu creio que nessa noite vai acontecer isso daí, para aqueles que quiserem se submeter a essa palavra de Deus, em nome de Jesus. Meu querido, eu estou no primeiro, vou rapidamente para o segundo princípio, segundo valor, juntamente com a palavra de Deus, a oração. Atos 2:42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à unidade, ao partir do pão e à oração. Meu querido, a oração,
Quantos participaram das 24 horas de oração aqui? Levanta a mão, fazendo favor. Quantas pessoas? Glória a Deus. A oração, ela tem o poder, porque às vezes a gente, o ouvir, o estudar a palavra de Deus, ela traz compreensão, ela tem esse poder, mas a oração é um princípio do próprio Jesus. A oração é o diálogo da terra com o céu. A oração é o momento de comunhão do Filho com o Pai. É onde o natural se encontra com o sobrenatural. É onde o ordinário se encontra com o extraordinário. É onde o possível se submete ao impossível. Onde a fé e a confiança são testadas. Pois eu passo um tempo falando com quem eu não vejo. Às vezes não sinto, mas continuo fazendo e acreditando que Ele está me ouvindo e respondendo. A maior dificuldade da oração é porque todo mundo sabe que a oração é poderosa, todo mundo sabe que a oração é fundamental, mas a gente tem dificuldade, porque na verdade a oração é algo, talvez das bases, das disciplinas espirituais, é a mais espiritual e a mais irracional, é a mais que leva a gente pro espiritual, porque a gente precisa ser espiritual para orar, porque se você não for espiritual, você vai se sentir um doido, porque você vai começar a orar, falar com quem você não está vendo. Então por isso que às vezes, e sem falar o seguinte, você tem que falar com alguém que você não vê. Ah não, mas Deus é espírito. Mas você tem que confiar que Ele está ouvindo e que Ele vai responder. E você tem mais ainda, você falou com Ele, você acredita que Ele está ouvindo, você acredita que Ele vai responder, e a maneira de você demonstrar isso é descansando. Como a gente não consegue descansar, nem confiar, então a gente não ora. A gente prefere ir para o telefone, a gente prefere ir para as redes sociais, a gente prefere ir para o natural. Só que como a gente perde de experimentar o sobrenatural, como a gente perde de experimentar o milagre, como a gente perde de perceber o nosso Pai trabalhando e agindo em nosso favor, de experimentar a igreja do primeiro século, essa igreja, tudo que eles experimentaram de extraordinário. Se você percebesse, leia Atos, você vai perceber, e eles estavam unidos e orando, eles estavam no lugar, enquanto eles oravam, o lugar tremeu, o Espírito Santo abriu, o Espírito Santo desceu, eles foram cheios do Espírito Santo. Ah não, mas então é só sobre ser cheio do Espírito Santo? Não, você vai lá para Atos 11, se eu não me engano. Cadê o óculos? Estava pendurado aqui. Tá vendo? A Nilva não deixa eu usar a cordinha. Até ganhei a cordinha de uma ovelha aqui, viu? Ganhei. Aquele dia que eu falei da cordinha, no outro dia foram lá dar uma cordinha para mim. Mas não vou nem falar que a Nilva falou, porque senão talvez... Ai, não é bonito, Marinho, você ficar com a cordinha aqui, fica parecendo assim... não fica assim não, mas daí eu coloco aqui, eu perco a cordinha. Então, a pessoa que me presenteou, você me perdoa, por isso que eu não estou usando, viu? Porque a minha esposa não gosta, e eu não posso desagradar minha esposa, tá? Então eu fico perdido aqui, mas tá, vamos lá, me deixa quieto, vamos, passa batido aqui, tá? Atos 12, Pedro foi preso, mas Atos 12:5 diz algo muito interessante. Enquanto Pedro estava preso no cárcere, a igreja, nossa, vocês são desanimados, gente, o que é isso daí? A igreja orava fervorosamente. Sabe o que aconteceu? Deus respondeu a oração, mandou anjo, mandou
vários anjos ali, e não, mandou um anjo só, que começou a quebrar as cadeias, as correntes, e Pedro foi liberto da prisão. Sabe, meus queridos, existe um poder. Tiago 5,16, se eu não me engano, fala: muito pode a oração de um justo, tem efeito, é eficiente, é eficaz a oração de um justo. Meu querido, eu tenho experimentado tantas coisas, porque eu tenho esse ano mesmo, alguns resultados que a gente tem percebido. Eu posso falar sobre situações, às vezes porque eu sou ansioso. Você sabe, o melhor e maior remédio para a ansiedade, não é Rivotril, não é tudo isso daí, não sou contra quem precisa, mas o maior e mais poderoso, mais eficaz remédio para a depressão, para a ansiedade, é a oração. Porque a oração te leva a experimentar o sobrenatural, e você começa a perceber que Deus age. Porque você começa, e aquilo, a ansiedade não o que vai ser amanhã? Amanhã será que vai dar? Será que eu vou pagar? Será que vai conseguir? Será que o meu filho? Será que a minha esposa? Será que meu casamento? Será que... coloca diante de Deus. Deus fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes apresente diante de mim, por meio de súplica e orações, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o teu coração. Agora a gente não apresenta. Eu tenho experimentado. Você pega os milagres, quantos milagres surgem de uma oração. Agora mas é aquilo que eu falei, a gente não acredita. A gente vai na igreja, acha lindo as palavras sobre oração, mas a gente volta para casa e continua não tendo uma vida de oração. A gente acha lindo a palavra de Deus, a gente acredita em tudo que o pastor fala, a gente acredita em tudo, até mesmo porque você que é da igreja, você que já tem uma vida, você sabe que é verdade, a palavra de Deus é poderosa, que a oração é poderosa. Então por que a gente não ora? A gente prefere continuar tendo uma vida frágil, uma vida sem experimentar os milagres. Eu queria poder contar alguns testemunhos aqui, mas eu posso contar alguns. Eu falei assim, eu tinha alguns sonhos, mas não orava especificamente sobre algumas coisas. Comecei a orar sobre, queria ter um terreno. Comecei a orar especificamente, Deus deu um terreno. Comecei, um desejo de mudar de casa depois de 13 anos, queria ter uma casa melhor. Depois de 5 anos, chegou um momento que mas não orava, tipo, Deus, prepara uma casa. Ficamos 2 anos perguntando para um monte de gente, dando volta na cidade inteira. Chegamos a ver nada, parece que não sei o que. Eu falei, Nilva, vamos orar. Questão de 2 meses, foi 2 ou 3 meses, apareceu como uma luva. Aqui, a Nilva entrando aqui, a Cris, eu lembro que o pastor falou isso, não sei o que, a minha casa vai vagar, quer ir para lá? E é uma bênção, sabe? São tantas coisas em relação à minha família, minha filha. Estou com a cabeça quente, eu não estou aguentando mais. Começo a orar, Deus faz, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Pai, Ele fala um texto aqui, da figueira, e eu estou terminando aqui, daí já vou terminar a minha parte. Cadê? Marcos 11:24, digo-lhe que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Tiago 5,16, portanto confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Meu querido, que a nossa vida, a nossa igreja, possa ser pautada, a tua vida, a tua casa, a tua família, possa ser pautada na palavra de Deus, mas também que você possa se tornar uma pessoa, uma mulher, um homem de oração. Quando a gente faz aqui 24 horas de oração, não é por quê, é uma oportunidade, mas também da igreja orar, da igreja como unidade, para que a gente viva. Eu comecei esse ano algumas coisas, estamos orando. Você tem orado pela reforma? A gente tem sentido vários empecilhos,
mas ao mesmo tempo a gente tem sentido Deus se levantar, trazendo pessoas para ajudar. Hoje estava num lugar, entrei num estabelecimento de comida, onde a pessoa tem frequentado, a família tem frequentado aqui. A pessoa falou: pastor, olha, eu vejo o senhor falando lá, e se ofereceu, a gente podia fazer isso. Começou a falar, se a gente fizer isso, dá para a gente arrecadar. Uma pessoa que está começando a vir aqui, e daí surge profissionais. Quantas pessoas ouvem aqui, profissionais que, pastor, quero ajudar, quero fazer. Vem outra pessoa, e vocês não têm noção que Deus está fazendo. Deus vai fazer, eu tenho certeza que Deus vai fazer, como eu creio, infinita, que o nosso Deus faz infinitamente além do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora, isso é para a igreja? Não, é para você, para a tua casa. Vocês não recebem, porque vocês não pedem, e quando pedem, pedem mal, pedem para os seus deleites. Não, então, mas, não, agora, a tua felicidade, o bem-estar da tua casa, da tua família, a tua felicidade, é interesse de Deus. Um problema que você está vivendo, Deus, vem, tem misericórdia, me socorre, é interesse de Deus. Não é interesse de Deus, não é você ter uma Ferrari, não, você ter algo para, não, quero aquele cargo de chefia, para quê? Não, para abençoar o teu reino, para prover, ajudar a minha família, para não sei o que tal. Não, daí o problema é que Deus conhece teu coração. Você faz essa oração e está lá Deus vendo teu coração. Porque eu quero realmente mostrar como eu sou top, não sei o que tal. Daí às vezes Deus não responde. Mas realmente quando a gente pede, comece a pedir. Meu Pai deu-te testemunho sobre tantas coisas que a gente possa viver, experimentar o mais dele em nome de Jesus. Sobre oração, o que a oração pode mudar uma vida. Eu queria chamar o Luiz Guilherme aqui, rapidamente. Deram o microfone aí. Luiz Guilherme é conhecido como intercessor, como a bênção, como profeta que o Senhor levantou nessa casa. E tem uma vida de oração. E é uma bênção porque ele ora e ele tem uma sensibilidade. Deus fala com ele, mas isso daí não começou assim. Começou ele ouvindo essas palavras. Começou ele, como muitos aqui vêm e fica: pastor, eu oro, mas não sinto nada. Continua orando. Luiz Guilherme, as primeiras vezes que ele vinha para mim: pastor, eu oro e não sinto nada. Luiz Guilherme, continua orando, cara. É assim, nem sempre que eu oro eu sinto. Que ele possa compartilhar o que Deus fez na vida dele. Amém, irmãos. Deus tenha misericórdia, né? Pode erguer um pouquinho o microfone dele. Quando comecei aqui, né, já tem uns 15 anos que eu estou na igreja, eu sofria, quando eu recebi Jesus, eu comecei a sofrer muito ataque de opressão, a ponto de ver demônio. Eu acordava à noite, acordava a minha família inteira gritando, até o vizinho, né? E aí eu orava, funcionava para quê? Oração, deixava ali a Bíblia aberta no Salmo 91 para ver se espantava o cão, né, cara? E não funcionava. E eu lembro que eu recebi de uma irmã aqui um livro chamado, um devocional, né? Sementes de Fé. E eu fui lendo. E um daqueles livros, eu não lembro qual capítulo, mas bem no comecinho ele falava, tinha a chave aquele versículo de Marcos 11:24. Eu li, né? Tudo que você pedir em oração, crê com fé, como se já recebeu, e assim lhe sucederá. Parece que, sabe quando gira uma chave? E ali aqueles ataques de opressão começaram a diminuir. Eu lembro que a irmã Maria chegou, né? Eles sempre muito atenciosos, perguntavam: filho, você está bem? Você está bem? Porque eu orava de madrugada, eu ligava de madrugada para eles. Eles atendiam, né? E oravam assim, né? E aí a irmã falou: filho, vai passar porque agora você tem fé. E o negócio no dia seguinte ela falando isso, sabe? E fui crescendo em oração, buscando, né? Lendo a palavra. E o pastor Mário, ele falava sempre assim, para você ser uma bênção. Eu usava até o texto de Abraão, fala: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Ele falou: irmão, escolha ser uma bênção. Eu tomei para mim, eu quero ser uma bênção. Aonde eu for, eu quero ser uma bênção, abençoar a vida de outras pessoas. E eu lembro da pastora Nilva pregando no mês passado, ela dizendo que a frutificação, a árvore não frutifica para si, frutifica para os outros.
O que isso tem a ver com oração? Porque em João, capítulo 15, Jesus fala, né, que se nós frutificarmos aquilo que nós pedimos em oração, o Pai nos dará. A gente tem que frutificar primeiro, para depois as nossas orações serem atendidas. É buscar ser uma bênção. Eu estou lembrando assim, que várias portas da minha vida foram abertas por orar assim: Senhor, eu quero ser uma bênção onde eu for. Eu quero ser uma bênção. E eu estou falando assim porque eu sou perfeito. Na verdade, eu tenho muitas falhas. O pastor falou de ansiedade. Eu sou muito ansioso, né? A Bruna veio, minha ansiedade, ela acumula aqui, ó, agora, né? A ansiedade, a gente vai comendo. E eu estou dizendo isso porque vai falando da palavra, né? Eu lembro que um dia eu cheguei para o pastor e falou: ó, pastor, tu tem muita falha, né? Aí eu vi um versículo que fala que o Senhor fala em Ezequiel 20: eu vou tratar você no meu amor, ó Israel. Eu falei: pô, isso aí eu quero para mim, né? Quero que o Senhor trata com o meu amor. E por que eu estou falando de oração e palavra? A oração e a palavra, né, caminham juntas, porque o Senhor, Ele segue esses princípios de amar, de estar ali na palavra. Então, às vezes eu estou vendo um inimigo e falo: Senhor, tomara que caia um raio ali, o pessoal vai viajar, que tomara que quer. Não, ora para Deus abençoar, para Deus tocar, para você ser uma bênção para essa pessoa. São assim que as coisas são transformadas, são assim que as situações elas mudam. E como é o testemunho, né, eu lembro caminhando em oração, não sentindo nada, né, não percebendo nada. Depois de um tempo isso mudou, né? Começou a aumentar a sensibilidade. E um desses marcos foram quando veio o pastor Osvaldo, né? O tio Dinho, o pastor da sanfona, e ele ministrou aqui. E um dia ele pediu para o pessoal vir aqui orar, né? Veio pouquinho gente orando aqui, o Marinho ficou doido, veio pouca gente. Mas, pai, aquele homem orou comigo. Eu lembro assim, a minha vida de oração mudou a partir daquele momento. Eu não sei o que ele descarregou ali, se ampliou ou não. Passou semanas, eu fui batizado no Espírito, e aí parece que você percebe o mundo espiritual de uma maneira... Você vê o mundo espiritual é real. No ano seguinte, foi em 2012, final de 2012, 2013 eu fui trabalhar, para vocês terem uma noção, o que é isso. E chegando lá no serviço, né, na sala dos professores, tinha um colega meu tomando café e fumando. E acrescentando, né, ele é homossexual e espírita. Por que eu estou falando? Não estou sendo preconceituoso, mas é dizendo assim, uma pessoa que normalmente a gente olha e fala: pô, Deus não é complicado, né? Não está aberto ao Senhor. E ele estava com uma cólica de rim, ele estava andando até torto. E eu ali mexendo no material, eu escutei o Espírito falando: vai lá e ora por ele. Eu falei: Senhor, não, eu não sei se ele vai querer. E o Espírito falando: vai lá, ora com ele. Mas é o primeiro dia de aula, ele nem me conhece, eu não conheço ele. Aí eu fui ao banheiro, pedi, dá aquela confirmação, o Espírito falou: vai e ora. Naquele momento fui e falou: fulano, posso orar por você? Ele falou: pode. Ele fez assim, bonitinho aqui, ó, com a mãozinha estendida. E aí eu orei e falei assim: Senhor, cura a vida dele. Vem com unção de cura, restauração. Aí eu falei: ó, você vai ficar melhor. Ele levantou e fez assim: não, mano, tô curado. E foi. Cara, e o que eu estou dizendo isso? O que tem a ver com oração? Não é só o testemunho, mas a chave às vezes a gente pede as coisas e não está disposto a obedecer. É obedecer. Eu vejo assim, como é que o Senhor mostra? Às vezes eu falo: Senhor, Jesus, mostra o caminho para mim, fala onde eu tenho que ir, mas você não está disposto a seguir, você não está disposto a obedecer. Pô, fogo, né? A gente está com o mar na frente, Jesus fala: marcha. Aí fala: Senhor, tá um mar aqui, marcha. É marchando que o mar se abre. É obedecendo que as coisas elas mudam. E é difícil obedecer, como o pastor falou, às vezes a coisa não tem sentido. Não faz sentido, não tem sentido fazer isso, mas vai em obediência. Eu vejo aqui, né, recebendo direção dos profetas, dos pastores, né? Tem algumas coisas que o pastor falou para mim: não fazer sentido. Mas vai e obedece. Às vezes fala assim: ó, esse relacionamento não vai dar certo, você insiste. E aí fala: não vai dar certo. O pai e a mãe falam: não vai dar certo. É aquela coisa assim, primeiro Deus fala, você ignora, né? Aí vem a pregação, aí vem alguém que é usado para falar, porque Deus o tempo todo Ele ministra. E eu vi vendo na minha vida essas coisas se abrindo e tendo esse relacionamento com o Senhor de palavra, até mesmo nas coisas simples. Eu sou muito esquecido, né? Eu vivo perdendo as coisas. A última
A última aventura minha foi... Na semana passada eu estava na atribuição de aula, eu perdi a chave, né? A chave do meu carro lá, o Wesley estava ali, né? Perdi a chave do carro. Eu fui dar conta disso, assim, acho que horas depois que eu perdi a chave. E aí a Bruna segurando ali, né? Ansiosa, né? Que ela estava lá comigo. Falei, onde está essa chave, né? Eu pedi para a supervisora anunciar no microfone que eu tinha perdido a chave. E falando assim, se alguém poderia encontrar aí. Eu escutei no meu íntimo o Senhor falando, eu vou mostrar que eu sou seu pai. Eu sou seu pai, eu estou cuidando de você. E foi difícil, mas eu tentei descansar, né, nessa palavra. Tá vendo como Deus dá graça? Passando um tempo, acho que não deu nem 10 minutos, um colega meu chegou, ó, meu irmão foi no mercado comprar algumas coisas pra gente, e ele disse que achou sua chave lá. Ele vai trazer, cara. Eu falei, pô, gente, isso não é privilégio meu, é para todo mundo. É para todo mundo. Deus, ele vai abrindo portas. Eu falo do meu casamento, eu sempre orei e falei, Senhor, eu quero uma mulher que me ama, mas eu quero ser um marido, uma bênção também, porque o fato de eu estar com a Bruna hoje, de ter um casamento abençoado, foi porque eu decidi ser um homem abençoado. Eu tenho muito que melhorar ainda, tenho muito que crescer, mas eu percebo que essa é a chave da obediência. Obedecer ao Senhor. É difícil obedecer, porque às vezes vai contra a nossa própria vontade. Teve situações que chegava, né, o pastor falou que confessa os pecados uns aos outros. Eu tinha mágoa do meu padrasto, não sei, enfim. E chegava no Derção, falava, Derção, tá difícil, né, não vai. E o Derção, né, com muito amor, um dia ele apontou assim, ó, você vai crescer até aqui, ó, se você não avançar, você não liberar perdão, você não vai avançar. E todo mundo sabe que liberar perdão é mandamento, tá ciente disso, né? E é gostoso? Não sei, se alguém conseguiu fazer isso ser gostoso, me ensina. Eu não sei, não é fácil. Mas eu vi que quando eu liberei, cheguei lá a pedir perdão por ter guardado mágoa por ele. Falei, olha, eu quero pedir perdão. E reconheci a bênção que ele era na vida da minha família. Eu comecei a ver as portas se abrindo. Então, eu lembro que era início de célula, né? Minha casa era uma casa de madeira. Você vai ver a casa hoje, eu fui vendo assim, foi bênção do Senhor ali na minha vida. Andando com a palavra, e eu fui vendo assim, parece clichê, mas a oração, a gente pensa assim, o que eu vou conquistar de Deus? Mas eu fui vendo que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, é o quanto Deus conquista de nós. O quanto eu tenho do Senhor, o quanto o Senhor recebe de mim. E isso é fantástico. É fantástico, fora a experiência de você desejar querer comer alguma coisa, você chega lá, tá ali pronto, o Senhor atendendo a gente, vendo que Ele mima, que Ele nos ama. E é um incentivo, busca ter uma vida de oração, mesmo que você não sinta nada, é por fé. A fé não é por sentir. Sentir é alma, fé é espírito, né? Sente, fala assim, Senhor, eu creio, mesmo que eu não estou vendo, vai acontecer porque está na Tua palavra. Bom, é isso. Amém, amém, obrigado, meu querido. Falou sobre oração, sobre honra, sobre palavra. Esse é uma bênção, esse meu querido sobrinho. Ó, que bênção, você vê? Eu queria... Falamos sobre palavra e oração, como Luiz Guilherme falou. Eu queria falar que quando nós falamos disso, porque nós estamos falando disso, desde ontem, o desejo do coração de um pastor é o desejo do coração de um pai. É o desejo que eu tenho para minha filha, eu tenho para essa igreja. Assim como é de que a gente viva. Quando a gente fala sobre unidade, quando a gente fala de valores e princípios, quando fala de perdão, é isso que o Luiz Guilherme falou. Às vezes não é gostoso, né? Às vezes você tem uma mágoa, aquela pessoa fez aquilo, mas se você não libera perdão, você está perdendo. Você está perdendo a bênção do Senhor, você está perdendo de prosseguir, você está perdendo tantas coisas. Então, quando Deus Ele aconselha, nunca é para fazer mal para você.
Nunca é, pelo contrário, é porque Ele quer abençoar. Como eu falei, é que eu não vou citar todos os textos de novo, mas Deus é um Deus abençoador, galardoador. Ele é aquele que fala que Ele é um pai bom. Nós que somos pais maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele. Então Ele quer nos abençoar. Então quando Ele fala para a gente, Ele estabelece princípios, na verdade é para esses princípios nos abençoarem, nos servir. Quando a gente se rebela, ou quando a gente, eu não estou disposto a viver isso. Na verdade a gente está perdendo quando você fala assim, filho, vai estudar. O filho não gosta de estudar. Se você já foi filho, eu não gostava. Fui começar a gostar depois que eu fui fazer seminário teológico. Comecei a gostar de estudar as coisas de Deus, mas não gostava. Não era algo gostoso. Mas quando o pai está falando para a gente estudar, ele está querendo o quê? Castigar a gente? Ele sabe que aquele estudo vai abrir portas para a gente. Vai abrir portas para a gente ter um bom trabalho, ter um bom salário. Aquilo vai abençoar a gente. Quando Deus fala, olha, viva uma vida de unidade, mesmo que isso tenha um sacrifício, viva uma vida de honra, ore, viva uma vida pautada na palavra de Deus. Ele não está falando assim, faz isso porque quero ver vocês. Não, está falando isso por quê? Porque eu quero ver vocês felizes, mais do que felizes. Eu tenho isso para vocês. Então nós, quando igreja, quando a gente fala, quando o pastor está aqui, vamos ler mais a Bíblia, vamos ouvir mais a palavra de Deus, vamos amar a palavra de Deus, vamos honrar aquilo que o Senhor tem, vamos ouvir mais, vamos praticar mais. Tudo isso, sabe para quê? Para você ser feliz, porque eu quero realmente ver uma igreja que eu falei para a gente conquistar, que as portas se abram, essa é a vontade de Deus para nós. Só que para isso, não basta só a gente, não, vamos fazer uma oração agora? Não, eu sei que Deus responde a oração, mas Deus responde muito mais atitude. Quando aquele paralítico, quando aqueles 4 amigos levaram um paralítico, é muito legal esse texto, porque quando eles abaixam o paralítico, fala lá nesse texto, você pode reparar, fala assim, Jesus vendo-lhes a fé, vendo a fé deles, vendo a fé que eles tinham. Mas como que, é lógico que Jesus sondava o coração, mas vendo tudo que eles fizeram, sabe? Quando eu falo para algumas pessoas sobre oração, eu falo para pessoas que nem sabem orar, eu falo só o fato de você chegar na tua casa, falar assim, olha, meu Pai, Deus, eu não sei nem o que falar, mas eu acredito que o Senhor existe, acredito que o Senhor se importa comigo. Começa a conversar com Ele como se você estivesse vendo Ele, como crendo. Ele vai falar assim, opa, olha, Ele está acreditando em mim de verdade, Ele está acreditando na oração, Ele está fazendo isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é começar a ter essas atitudes. Olha, Ele perdoou, Ele honrou, Ele fez algumas coisas. Eu falei, vocês não têm noção, porque a gente está trazendo esses testemunhos, e esses testemunhos são muito básicos. Você não tem, o Luiz Guilherme, eles falam por cima aqui, mas o Luiz Guilherme, chegou um momento que eu falei assim, olha, depois do momento, ele falou assim, pastor, quero namorar fulana. Eu falei, olha, para mim, eu não quis bater muito, falei assim, olha, eu não sinto muito de Deus, mas se é um menino de oração, ora, acreditando que ele ia ouvir Deus. Ele voltou ouvindo o seu coração, falou, pastor, eu orei, e Deus falou que é para eu ir. Eu fiquei assim, meu Deus, ele ouviu o coração, não ouviu o Senhor, Deus, mas tá bom. Eu falei assim, tá, então se você ouviu, vai, mas vai devagar, guarda o teu coração, não sei o que. Passou um tempo, começou algumas coisinhas, e eu orando, Deus, mostra para ele, mostrou uma coisa, outra coisa. Passou um tempo, ele, pastor,
estou achando, não estou em dúvida. Eu falei, olha, isso daqui, aquilo ali tá... Ah, pastor, não sei, mas eu gosto dela. Eu falei, mas isso daqui, você quer aquilo que Deus tem para você, você termina com ela, porque não é ela que Deus tem para você. Lá atrás eu tinha falado, eu não... Você tem noção de Ele terminou gostando. Ele, durante um mês, pelo menos a cada 15 dias ele vinha conversar comigo e ele chorava. Nossa, pastor, eu sinto falta, mas obedeceu uma ordem de Deus. Ele falou, pastor, eu sei que isso vem de Deus por causa dos resultados. E ele é um exemplo, mas tem algumas pessoas aqui que a gente fala, por causa, essas pessoas que se dispõem a ouvir, valeu a pena ouvir, Luiz Guilherme? Hã? Deus, e quem pensa, ele falou isso por causa da sobrinha, nem imaginava na sobrinha, quando não tem nada a ver com isso daqui foi depois de 3, 4 anos, não sei quanto tempo depois, isso daqui não tem nada a ver, e não tem nada a ver com isso daí, mas outros casais, outras pessoas, a Raína, que a gente fala aqui, ela veio aqui, pastor, vou vender meu carro, não sei o que, eu falei, não vende o carro, não vai vender o carro, não, pastor, saiu daqui, não vou vender o carro, vou ouvir o pastor. Olha quantas coisas assim. Daí depois deu testemunho, pastor, ainda bem que eu ouvi o senhor, porque hoje é o que, não sei, falou algumas coisas lá, mais ou menos assim, não teve, ainda, sabe, são coisas, daí mas isso é fé, quando o pastor fala para orar, não é para, por quê? Quando o pastor fala para vir no culto, não é, pastor, o que o pastor ganha em falar de não vender, falar de namorar? Não, o pastor está trazendo direção, porque ele quer que você seja feliz, porque o pastor também já fez, porque às vezes o pastor é a voz de Deus para você. Quando Josué, você vê, esse texto fala que eles estudavam, eles perseveravam, eles se dedicavam na doutrina de Jesus, na doutrina dos apóstolos. Ela era, lógico que era a palavra de Deus, era o ensino de Jesus, mas tinha alguém que ensinava eles. Quando Deus deu ordem para Josué, toda a lei do meu servo Moisés, a lei era de Deus, mas tinha um homem antes. Não tem como fugir de homem. Eu sei que não gosta, mas Deus coloca homens para trabalhar, para ensinar. Enquanto a gente não perceber, é lógico que pelos frutos vocês vão conhecer. Amanhã depois, daqui a pouco começar a dar fruto errado, sai fora. Se amanhã depois qualquer pastor, qualquer igreja, opa, peraí, esse pastor, olha os frutos dele, sai fora. Não tem fruto, porque é pelos frutos que vocês conhecem. Mas está vendo, tem fruto, está falando a palavra de Deus. Então, não, vou fazer, porque eu sei que a palavra de Deus, as bases que eu estou falando sobre honra, sobre unidade, sobre oração, sobre palavra de Deus, isso daí se encontra na Bíblia. Eu estou falando alguma coisa fora? Não. Agora, se você colocar em prática, por que eu falei tudo isso? Porque chegou o tempo da gente viver o extraordinário. Chegou o tempo de viver o extraordinário, de viver o milagre, de viver as curas, de viver os sinais, as maravilhas, porque é nessa base, na base da honra, na base da unidade. Se a gente viver a unidade, se a gente honrar, se a gente realmente falar assim, não, eu creio nessa palavra, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra, eu vou ser eu vou perdoar, eu vou fazer exatamente o que a palavra fala, sabe o que vai acontecer? A bênção do Senhor vai ser derramada sobre você, sobre a tua casa, sobre os seus negócios, aonde você colocar a mão, porque é a palavra do Senhor, não tem invenção nisso daqui, é de Gênesis ao Apocalipse. Se vocês não se desviarem da minha palavra, nem para a direita nem para a esquerda, se vocês colocarem em prática, a minha bênção vai estar sobre vocês. Ser fiel até a morte, vocês realmente receberão a coroa da vida, vocês vão ser abençoados.
Então é momento de começar, é o ano da frutificação. Quem está falando isso é aquele que Deus colocou sobre essa casa para abençoar vocês, para falar. Então, de alguma maneira, quando esse homem, quando esse pastor falar, gente, vamos ouvir, gente, vamos levantar, gente, vamos orar, se levante e faça, porque é Deus querendo abençoar você. Então é momento disso, é momento de você falar, continue vindo, porque Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer você como esses líderes aqui que estão fazendo. Não, eu não oro, eu não faço isso. Eu estou aqui há 15 anos. Tudo bem, é o momento de você viver uma nova história através desses valores. Mas se coloque para viver, para se tornar esse discípulo, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé agora.